começar já. Aí, Agora esta chamada está sendo gravada. Pronto. Está sendo gravada, né? Deixa eu ligar aqui. Glória a Deus, né? Vamos orar então, né? Pai querido, Pai Santo Jesus, nosso Senhor e Mestre, aqui estamos na Tua santa presença, né? Querendo aprender de Ti, né? Já que o Senhor é o nosso Mestre, a gente quer que o Senhor nos ensine, em nome de Jesus, né? Para estarmos preparados para ser dos 144 mil, oh glória a Deus, né? Que naquele dia, que nem os 12 apóstolos, né? Foram escolhidos, né? Que assim seja conosco, né? Glória a Deus que o Senhor Jesus fale assim, né? E escolha, né? Oh, glória a Deus. Profeticamente a cada um de nós aqui, né? Que o Senhor Jesus escolha o irmão Geraldo, escolha o pastor João, né? Escolha a Liz, a irmã Liz, né? Escolha o pastor Lucas, a irmã Ricardina, né? E eu também, e a pastora Nilva, e toda a noiva, né? Que tem no seu coração esse desejo tão forte, Pai querido, né? De fazer parte desse grupo de pessoas, né? Que vão pregar, né? Sabe? O teu reino, né? Oh, glória a Deus. Todos que têm no coração aquela vontade de, né? Que tem aquele desejo e sede de justiça mesmo, como diz a tua palavra, né? Que aqueles que têm fome e sede de justiça serão saciados. Oh, glória a Deus, né? Em nome de Jesus, Pai. A gente quer ver isso nesse mundo, né? A gente quer ver justiça, Pai, nessa terra, nesse mundo, né? Em nome do Senhor Jesus. Eu peço agora a tua bênção, Pai querido, para o nosso querido e amado pastor Lucas, que ele esteja transmitindo, né? Que ele seja agora a tua boca, o teu profeta. Oh, glória a Deus, né? Para transmitir para nós aquilo que o Senhor quer nos ensinar, né? No dia de hoje. E nós também repreendemos agora toda oposição, Pai querido. Sabe? Todo levante para atrapalhar, Pai querido. Para se opor agora. Em nome de Jesus, que nenhum mal venha atrapalhar o pastor Lucas, em nome de Jesus. E eu peço a tua bênção para cada um aqui, Pai. Né? Abençoa, Pai, livra, guarda, a irmã Liz, o pastor João, o irmão Geraldo, né? Oh, glória a Deus que está aqui conosco, né? Glória a Deus. Em nome de Jesus. A irmã Ricardina, né? A irmã Célia, glória a Deus, que o Senhor abençoe ela poderosamente, em nome de Jesus. E todos os teus guerreiros e guerreiras que têm estado contigo, Pai querido, né? Fazendo, guerreando esta guerra, oh glória a Deus, junto com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Assim eu oro e já te agradeço, né? Já repreendemos todo impedimento das pessoas estarem aqui, Pai querido, né? Em nome do Senhor Jesus. Assim nós te agradecemos e pedimos que o Senhor derrame o teu fogo, que haja aqui a presença e o peso da tua glória neste lugar. Em nome do Senhor Jesus. Que a gente possa sentir aqui o peso da tua glória. Assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Então, a paz do Senhor Jesus, irmãos, vamos começar aqui. As taças é o clímax, vamos dizer assim, né? Porque, na verdade, é o arrebatamento, né, que é o clímax, né? Mas as taças já é logo após o clímax do Apocalipse, né? Porque depois o restante do Apocalipse só vai cumprir lá depois do milênio, né? Então eu vou projetar aqui uma comparação que eu fiz das taças com as trombetas, tá? Oh, meu Deus, onde que foi que eu deixei? Era só um pouquinho aqui. Meu Deus, onde é que tá agora, hein? As taças com as trombetas.
ver. Tinha colocado aqui tão fácil agora. As profecias do Apocalipse. Os astros com as trombetas. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar pelo Word, porque talvez o Word localize melhor. Talvez esteja com outro título, eu estou com problema com isso. Deve estar com outro título. Ah, meu Deus, onde está isso? Parecia que estava aqui na frente. Bom, depois eu vejo. Devia ter separado isso aqui, porque quando eu coloco aqui, às vezes eu esqueço o local que vai ficar. Vamos lá, senão a gente perde aqui o fio da meada. Então é o seguinte, vou ler aqui as taças e vou lembrar vocês das trombetas, aí vocês podem conferir aí, que a minha ideia era colocar o painel de comparativo, né? As 7 taças da ira saem do trono, né? Então, essa parte aqui já é a ira mesmo, aqui já houve o arrebatamento, já houve tudo, tá? E só vai ficar faltando o Armagedon, que é lá no capítulo 19, tá? Pois as taças da ira. E do templo saíram 7 anjos que tinham as 7 pragas vestidos de linho, limpo e resplandecente, cingidos ao redor do peito com cintos de ouro. Tá? No capítulo 15, logo no começo do capítulo 15, porque aqui já é o 15:6, está escrito que houve um grande e admirável sinal no céu. Então, esse aqui eu vou mostrar só um pouquinho. Aqui, ó, no 15:1, está escrito assim, depois dessas coisas, onde que está aqui? Deixa eu ver. Vi um outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos que tiveram as últimas 7 pragas, pois nelas a ira de Jeová foi consumada. E eu li na aula passada, tá? Então, o que significa que vai haver um sinal no céu também, igual ao da Virgem, certo? Sobre esses 7 anjos. Vai aparecer alguma coisa no céu, nessa época, que vai mostrar que vai haver as taças, tá? Porque assim como apareceu lá no capítulo 12, o sinal da Virgem, vai aparecer também no céu um sinal representando os 7 anjos, tá? Existe uma profecia, até o pastor João também já mencionou isso, e outras pessoas têm mencionado, que o céu vai ser visto da terra, literalmente, né? Houve alguma situação para nós, né, que foi coberto um véu, e você olha para o céu, você não vê, você só vê estrelas, nuvens e tal, mas na antiguidade, as pessoas relatam que viam o movimento celestial, ou seja, os anjos, a atividade celestial. Isso é relatado. E a gente sabe que na época do Éden, o céu e a terra estavam juntos, tá? Então o mundo espiritual hoje ele é totalmente separado do mundo material, mas vai voltar. E está começando a aparecer coisas estranhas no mundo, onde você começa a perceber que essas coisas estão juntas, tá? E aí começa a aparecer também a parte de Deus, né? Porque a parte estranha que está se manifestando no momento são coisas mais malignas, né? Então vamos lá. E um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Jeová, que vive para todo sempre. A afirmação: ninguém entra até que a ira seja derramada. E o templo encheu-se de fumaça pela glória de Jeová e pelo seu poder, e ninguém poderia entrar no templo, até que as 7 pragas dos 7 anos estivessem concluídas. E ouviu uma grande voz dizendo desde o templo
aos 7 anjos: ide derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Jeová. Primeira taça, foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e uma úlcera maligna e pestilenta desceu sobre os homens que tinham a marca da besta e adoraram a sua imagem. Então, se você comparar a primeira taça com a primeira trombeta, que eu vou já ler aqui na sequência, você vê que tem alguma coisa relacionada com... Ó, o primeiro anjo tocou a sua trombeta, houve saraiva e fogo, certo? E aí o que acontece? Misturado com sangue. E foi queimada a terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, a terça parte da erva foi queimada. Então aqui, né, tem uma relação com o calor, né? Essa parte aí do ter sido queimado, tá bom? Segundo anjo, derramou a sua taça no mar e se transformou em sangue como de um morto, e todos os seres vivos do mar morreram. Então aí está relacionado com o mar, né? Na segunda trombeta, o anjo tocou a sua trombeta e foi lançada no mar também, uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Então preste atenção que a segunda taça também transforma em sangue, junto com as trombetas. Vamos à terceira taça. O terceiro anjo derramou a sua taça dos rios e sobre as fontes das águas, e elas se transformaram em sangue. E eu vi o anjo das águas, olha lá, um anjo das águas, dizendo: tu és justo, Jeová, quem és tu e quem foste? O santo, porque julgaste essas coisas. Por terem derramado o sangue dos santos e dos profetas, tu também lhe deste sangue a beber, pois eles merecem. Eu também ouvi outro que do fogo do altar disse: certamente Jeová, Elohim El Shaddai, seus julgamentos são verdadeiros e justos. Então aí vamos lá ler essa terceira trombeta, para a gente dar uma olhada aqui. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, caiu sobre a terra, sobre os rios, tá? E sobre as fontes das águas, também as fontes das águas aqui. Tá? E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se Absinto, e os homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Quarta taça. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi permitido queimar os homens com fogo, e os homens foram queimados com grande calor e blasfemaram o nome de Jeová. Quem tem poder sobre essas pragas, eles não se arrependeram para dar-lhe glória. Então é a quarta taça. Agora vamos ao quarta trombeta. E o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, também atingiu o sol. Tá? E a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Tá? Então, enquanto cada trombeta é a terça parte, na taça já é o completo. Tá? Vejam essa diferença aí. Quinta taça. O quinto anjo derramou a sua taça. Paz, Irmangina. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino foi coberto de trevas, e eles morderam suas línguas de dor, e eles blasfemaram contra o Elohim dos céus por suas dores e por suas úlceras, e eles não se arrependeram de seus atos. Então vamos ler aqui a quinta trombeta. O quinto anjo tomou a sua trombeta e viu uma estrela do céu que caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como de uma fornalha. E com a fumaça do poço escureceu o sol e o ar. Né? Então aí tem o escurecimento, tem as trevas na quinta taça, e tem as trevas na quinta trombeta. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado o poder como o poder que tem os escorpiões. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva, nem verdura alguma, nem árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E foi permitido que não matassem, mas que por 5 meses o atormentasse, e o seu tormento é semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Bom, aí vem a continuação, né? Vamos para a sexta taça. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secou-se a água para que se preparasse o caminho para os reis do Oriente. Então vamos à sexta trombeta. E tocou o anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar, que estavam diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao rio, grande rio Eufrates.
e foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia e mês e ano, e a fim de matar a terça parte dos homens. Então veja só, rio Eufrates na sexta taça e rio Eufrates na sexta trombeta. Ok? A ira acaba, terra se prepara para o Magedon. Desde o dia 10º até o dia 22 do 7º mês, né, o último esforço de Ra-Satã para destruir a terra. Parênteses. Pausa entre parênteses entre a sexta e a sétima taça da ira para mostrar o que está acontecendo na terra enquanto nos preparamos para o casamento do Cordeiro. Ra-Satã e seus seguidores se preparam para o Magedon. Então, veja, se vocês perceberem, desde do selo, do sexto para o sétimo selo, tinha um intervalo. Da sexta para a sétima trombeta tinha um intervalo. E da sexta para a sétima taça também tem um intervalo. Tá? Percebam isso. Aí vamos lá. E vi saindo da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos como rãs, porque são espíritos de demônios. Aí tem um comentário também do Michael Rood, que fazem sinais e vão ao encontro dos reis da terra em todo o mundo para congregar para a batalha do grande Jeová El Shaddai. Os 3 espíritos de demônios os reuniram num lugar que em hebraico se chama Har Megido, que é o Armagedon, né? Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para que não ande nu e não veja a sua nudez. Amém? Bom, aí eu vou parar aqui, vou fazer os comentários do Michael Rood e fazer as considerações, tá? Então, veja só. 627. Aqui tem um comentário do Michael Rood, deixa eu ver aqui se tem outro. 627 fala do próprio Apocalipse, mas tem Deuteronômio 13, que são os demônios, né? Espíritos de demônio. Deuteronômio 13, 1 a 18. Deuteronômio 13, 1 a 18. Aí, esse Deuteronômio 13, 1 a 18, ele é bem longo, né? E eu quero deixar espaço para discutir mais o conteúdo do Apocalipse. Ele fala dos profetas falsos, tá? 13, de 1 a 18, fala dos profetas falsos. Depois vocês podem ler em casa. E tem Zacarias 14, de 1 a 9, 628. 628 ele está falando do Todo-Poderoso, né? Zacarias 14, de 1 a 9. Eu, quando chego aqui nesses profetas menores, eu me perco. Zacarias 14. Vamos lá. Eis que vem o dia do Senhor, em que teu despojo se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Então está falando de Armagedon, né? E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e a metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será estipado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia, sim, no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. Haverá um grande vale, um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e outra metade para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois os vales dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugiste diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os seus santos contigo, e acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. Mas será um dia conhecido como o dia do Senhor. Nem dia e nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. E o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um será o Senhor e um será o seu nome. Amém? Então tem esses dois comentários do Michael Rood. Agora eu vou fazer os meus comentários aqui, segundo o que o Senhor colocou no meu coração. Tá bom? Veja só, irmãos. O que dá para entender é que existem 2 circunstâncias. Depois eu leio a 7ª taça, tá? Que é aqui, ó.
Deixa eu ver. Ah, não, tem 2 comentários aqui ainda para fazer. Então, o que dá para perceber é que vai ter as trombetas, que é similar às taças, em alguns aspectos, e vai ser mais agravante nas taças, porque na trombeta tem aquela chance, né, das pessoas acordarem, invocarem o Senhor. Mas o que é interessante, que aqui ele está falando, aí, aqui na 6ª taça, eis que venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para que não ande nu e veja sua nudez. Então, por que Deus está usando das taças para falar sobre vir como ladrão? Essa vinda como ladrão, né, é aquela coisa repentina, né, é aquele arrebatamento súbito num piscar de olhos, né? Como Paulo fala, no abrir e fechar de olhos, né? Então, em Coríntios, fala bem essa parte lá em Coríntios 15, né? Só que aqui, veja só, tem uma coisa interessante, que se você olhar em Joel, capítulo 2, verso 30, 31, é uma situação, e no mesmo capítulo, no verso 15, é outra situação, e vocês vão ver aqui a diferença. Vamos lá. Joel, capítulo 2. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Ó, sol e lua, um em trevas e outro em sangue, antes que venha o grande dia, terrível dia do Senhor. Isso é um primeiro evento. Agora vamos ao capítulo 3, verso 15. O sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão seu esplendor. Então, veja só, é uma outra situação. Na primeira situação, o sol se converte em trevas, mas a lua em sangue. E na segunda situação, o sol e a lua se escurecem totalmente junto com as estrelas. Tá? Então, se a gente usar esse comparativo, da mesma forma que a gente usou entre a trombeta e as taças, a gente está vendo que a situação ela é repetitiva, mas um pouco mais agravada. É o que dá para perceber. Do ponto de vista assim, físico, o que vai ser? Vai ser o Nibiru? A Terra vai cair num buraco negro? Sei lá, aquele buraco de minhoca que leva para o outro lado do universo? Porque o céu vai mudar, né? Quando a gente abrir o 6º selo, o céu vai se enrolar como um livro. Então, você não vai mais ter essas constelações que estão em cima da nossa cabeça, Órion, né? Constelação de Cruzeiro do Sul. Isso aí vai limpar. Vai acontecer alguma coisa muito, muito séria, tá? E a gente não faz ideia da escala disso. E até as estrelas, né? Que fala que as estrelas cairão. Pode ser interpretado como asteroides. Mas as estrelas se apagar, existe uma previsão na física que o universo ele vai se expandir a tal ponto, só que isso no cálculo da física, sempre os anos são milhões e milhões de anos, né? Nunca é para agora. Então vai ter uma expansão tal que algumas estrelas vão sumir. Você não consegue ver, elas vão sumir. Para os cientistas, é como se elas alcançassem uma velocidade tão alta, maior que a luz não consegue mais chegar até nós. Então, literalmente, o universo visível vai ficar menor, embora esteja em expansão. Então, isso é uma explicação para a física. Eu tenho minhas ressalvas com a teoria do Big Bang, com tudo isso que existe, porque a pessoa que falou da teoria do Big Bang a primeira vez, que foi o Hubble lá, Edmund Hubble, quando ele descobriu que estava em expansão as estrelas, deu a ideia de criação, e ele odiava a Bíblia, ele odiava que isso virasse uma coisa religiosa. E ele quis dar uma outra interpretação, sabe? Então, ele era contundente contra a Bíblia, contra a palavra de Deus. Então, ele, vamos dizer assim, articulou muito as ideias para que não caísse no sentido de que tinha havido uma criação, tá? Porque a expansão era uma ideia de criação, porque saiu de um ponto e se expandiu. Então, o Edmund Hubble tinha esse problema. E incrível que depois um padre chamado Georges Lemaitre foi o que elaborou a primeira teoria do Big Bang, que depois foi reformulada até
a última reformulação foi o Penrose e o Stephen Hawking, aquele da cadeira de roda, que também morreu. O Penrose acho que ainda está vivo. Então, aí, nesse sentido do que vai acontecer, eu não aposto na teoria do Big Bang, eu não aposto nas previsões astronômicas, eu não aposto na escala de tempo dos astrônomos, eu não aposto em nada disso, apesar que eu fui formado em física, com mestrado, doutorado e tudo, abandonei tudo isso aí porque não leva em conta o mundo espiritual, não leva em conta nada do que se realmente se explica. Então, para mim, está furado. Em algum lugar está bem furado, e eu não vou ficar discutindo isso com ninguém, do ponto de vista da física. A minha proposta é pregar a palavra de Deus, anunciar o evangelho e pronto. Certo ou errado, o que esteja na física, isso não vai fazer diferença para a minha alma, porque na física você vai perder tempo com teoria, e você não salva sua alma. Por quê? Porque você se torna incrédulo, fica acreditando que essas escalas são enormes, elas estão acontecendo agora. Você comenta com gente que é astrônomo e até se diz cristão, aí eles rebatem você. Então, são noivas tolas, né, estão dormindo, e a hora que começar a acontecer, aí vai ser aquele pega pra capar, como diz lá no Nordeste, né? Então, eu me poupo a esses comentários aí que envolvam a astronomia. Só estou dizendo que existe um respaldo para que algumas coisas que estão ditas no Apocalipse se cumpram, tá? Dentro da física existe um respaldo. Agora vamos aqui à sétima taça. A ira e o mar de vidro misturado com fogo. Está feito. É uma frase que está dita aqui, né? O 10º dia do 7º mês do Yom Kippur. Yom Kippur é o dia do perdão. Tá? Se você pensar que o dia do perdão é o dia da transformação, que era o dia que o sacerdote entrava lá, aspergia o sangue na Arca da Aliança, e saía para fora anunciando o perdão anual, então, você está vendo que o dia do perdão está acontecendo aí depois das taças. Mas isso é porque o Michael Rood, ele acha que o Apocalipse é uma sequência linear de tempo, de fatos, e não é. Então, por exemplo, eu creio que ao mesmo tempo que vai estar acontecendo alguns dos selos, vai acontecer também algumas das trombetas e algumas das taças. Então, é um jogo misturado de coisas. Então, vai parecer que para quem está ouvindo a palavra de Deus, vai ser um despertar. Para quem está se voltando para a besta e para o falso profeta, vai ser uma destruição. Entende? Esse julgamento, ele tem duplo sinal ao mesmo tempo. Para os que ouvem e creem são salvos, e para os que não ouvem são condenados. Então, pode ser que seja o mesmo evento, né, com duas etapas aí, entre trombetas e taças. Esse é o meu entendimento. Por quê? Definitivamente, o Apocalipse não segue uma linha de tempo linear. Não segue. Apesar de que há uma previsão do Michael Rood colocar datas, né, por causa das festas. Obviamente, vai cumprir as festas, e algum evento vai cair dentro das festas, isso sim. Mas não necessariamente, parou a festa, agora fica para o próximo ano, aí no próximo ano aí continua os eventos, não. Então, alguma coisa vai acontecer de uma forma muito instantânea, rápida, né? Por quê? Porque nós temos 7 anos, e os últimos 3 anos e meio, né, se as coisas não acontecerem até os 3 primeiros anos e meio, vai ficar tudo condensado nos últimos 3 anos e meio, tá? E eu penso, né, que até os primeiros 3 anos e meio, até metade da semana, logo em seguida, a igreja é arrebatada. E o fato de falar que Jesus vem como ladrão é aquele fator surpresa. Por quê? Que ninguém sabe o dia nem a hora. Porque o ladrão, ele vem na noite, e Jesus vem na noite espiritual. E o fator surpresa, porque o ladrão você não vê a hora que ele apareceu e roubou. Então, você não vai ver a hora que Jesus... Então, num piscar de olho não tem como saber. Embora toda a terra esteja sabendo que Jesus está voltando. Porque é como eu falo,
O arrebatamento não é o evento do Armagedon. O evento do Armagedon é o sol do meio-dia. E Jesus, para nós que estamos esperando, é a estrela da manhã. Você acorda com Jesus na madrugada, te levando. E depois aparece o Armagedon ao meio-dia. Certo? Então, Jesus parece que morreu 9 da manhã, ou foi meio-dia, e houve trevas até as 3 da tarde. Então, tem um espaço de 3 horas aí. Então, nós temos esses intervalos de tempo, né? Depois alguém me ajuda aí com o tempo, tem até um sonho da Aérea onde Jesus coloca essas 3 horas de diferença. Então, veja só, então, existe uma diferença entre a hora do arrebatamento e a hora do Armagedon. O que algumas igrejas fazem, alguns estudiosos fazem, é jogar tudo num evento só, como se o arrebatamento fosse se encontrar lá com Jesus para descer para a guerra. Ora, não faz muito sentido, não. Veja só, Jesus está vindo em cavalo branco. Aí você é arrebatado e se encontra com Jesus. Aí, ou você monta num cavalo e desce com Jesus, ou você fica lá nos ares. Mas Jesus está vindo para uma guerra. Então, faz mais sentido você acreditar que o arrebatamento houve e que é uma festa de noivado, porque depois de casado, não pode ir para a guerra, segundo a lei. Então, Jesus não ia quebrar a lei. Então, você vai lá para uma festa de noivado, e aí você é consolidado ali aquele momento, né, no arrebatamento, na madrugada, vamos dizer, espiritual, e depois vem a batalha do Armagedon, né, para decidir a situação do reino aqui na Terra, para que a igreja, ou no caso a noiva, junto com Jesus, passe um milênio aqui, que é a festa dos tabernáculos, tá? Que vai ter uma semana onde isso vai se cumprir, mas também vai ter esse descanso, ou esse tabernacular, né, como fala, aqui de Jesus com a noiva na Terra, tá? Para depois ir lá para o trono branco, que é onde vai ter novos céus, nova terra, e a Jerusalém celestial desce, que a gente vai ver mais para frente no capítulo seguinte. Então, eu espero que vocês tenham percebido, comparando essa leitura aí do Joel, capítulo 2, né, como eu li, verso 30 e 31, com Joel, capítulo 3, verso 15, tá? E lá no capítulo 2, está falando do derramamento do Espírito de Joel. E no capítulo 3, está falando da batalha do Armagedon. Então, são 2 contextos diferentes, se você perceber bem, comparativamente, o Apocalipse com o livro de Joel, tá? Então, fica isso aí como dever de casa para vocês fazer essa comparação do Joel capítulo 2, com Joel capítulo 3, um fala do derramar do Espírito e o 3 fala do Armagedon. Tá bom? Eu não achei a minha tabelinha onde eu fiz a comparação dos textos, inclusive com marcaçãozinha amarela, das trombetas com as taças. Tá bom? Então, começa os 5 dias de preparação para o casamento de Cordeiro. Aí aqui, segundo Marco Rúdio, está aqui nessa sequência. Agora vem a 7ª taça, Apocalipse 16, 17 a 21. E aqui tem um comentário, né, 629. Mais uma vez, somos avisados das graves circunstâncias para aqueles que ficaram para trás e devem suportar a ira do Todo-Poderoso, e as consequências para aqueles que foram enganados pelo ladrão, a besta, o falso profeta, para lutar contra o Messias em seu retorno. Então, veja só, se você está presumindo que Jesus já veio e agora só sobrou a ira, o arrebatamento já aconteceu, então realmente existem esses ficados para trás aqui, certo? Que são os respingos da colheita, né, que a Ruth fez depois da colheita de Boaz. Né? Então, durante a grande tribulação e ainda esse período, que a gente não sabe dizer exatamente como que é, ainda haverá salvação. Por isso que ele está falando aqui, eis que venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para que não ande nu.
por causa da iminência desses acontecimentos. Tá bom? Então vamos ao 7º, que a próxima aula é só sobre a Babilônia, né? O 7º anjo derramou sua taça no ar, né? E uma grande voz saiu do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito. Então houve relâmpagos, vozes e trovões e um terremoto tão grande como nunca aconteceu desde que os homens existem sobre a terra. E a grande cidade foi dividida em 3 partes. As cidades das nações caíram. A grande Babilônia veio à memória perante Jeová, para dar-lhe o cálice de vinho do ardor de sua ira. E todas as ilhas fugiram, as montanhas não foram encontradas. Essa parte que fala que as montanhas não foram encontradas também está escrito em Isaías. Então, se as montanhas não foram encontradas, significa, gente, que a terra ficou lisa. Lisa como uma bola de futebol. Uma bola, não? Tá bom? Então, veja bem isso. E, além de tudo, a terra está sendo reconfigurada aos continentes. Porque, veja só, ele está falando aqui que a grande Babilônia foi a cidade das nações caíram. E a grande cidade foi dividida em 3 partes. E existe uma profecia dada aos irmãos que os Estados Unidos, o continente dos Estados Unidos, vai ser dividido em 3 partes. Tá bom? Então, tudo isso acontece nesse clima muito, muito tenso aí de terremotos e tudo isso ao mesmo tempo. Tá? Vamos lá. Uma grande chuva de granizo caiu do céu sobre os homens, e cada pedra tinha o peso de um talento. Um talento, eu acho que dá, tem que olhar lá, um talento, eu acho que dá mais de 15 quilos, tá? E os homens blasfemaram contra Jeová por causa da grande praga do granizo, porque a sua praga era excessivamente grande. Então, aqui nós temos esse apedrejamento, né, da prostituta, que é a besta e a igreja que se corrompeu, né, a igreja prostituta, tá? Porque tem a meretriz, né, e a besta, e a grande Babilônia. Então, agora aqui vem uma explicação. Espera aí, deixa eu só ver aqui onde que está. 630, que foi eu que coloquei esse comentário, eu mesmo, né? Uma grande chuva de granizo caiu do céu sobre os homens. Então, eu coloquei um comentário aqui. Observe que aqueles que se prostituíram espiritualmente com a besta e o falso profeta são apedrejados no céu conforme o juízo de Jeová, como está escrito em Levítico 24, 14, 16, Deuteronômio 17, 5, Levítico 20, 10, Deuteronômio 22, 22. Então, nesses lugares, nesses 4 lugares, fala sobre o apedrejamento de pecados cometidos por prostituição. Aí no 631 vai falar da Babilônia. Então vamos ler aqui. Explicação entre parênteses para a destruição da grande Babilônia. Apocalipse 17, 18 a 24. É descrito o mistério da Babilônia. Veio então um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou-me dizendo: vem cá e eu te mostrarei a sentença contra a grande prostituta, aquela que se assenta sobre muitas águas, com a qual eles fornicaram os reis da terra, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho de sua fornicação. Fornicação, no caso aqui, é adoração de outros deuses, tá? Ele me levou no espírito para o deserto e viu uma mulher sentada em uma besta escarlate, com o nome de blasfêmia. Então, essa mulher já tem um nome de blasfêmia. Essa mulher é a meretriz, tá? Que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A besta tem 7 cabeças e 10 chifres, e tem uma mulher sentada sobre ela. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. E ela tinha em sua mão uma taça de ouro cheia de abominações e imundícia de sua fornicação. E na testa um nome escrito: um mistério, a grande Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Yeshua. E quando a vi, fiquei maravilhado com grande espanto. Então, essa grande Babilônia, ela acaba se configurando, né? Porque os Estados Unidos agora está sendo chamado pelos profetas e pelos céus de Babilônia. Mas ela não sei se chega a ser a grande Babilônia, tá? Mas está sendo chamado de Babilônia. E essa grande Babilônia, ela envolve o Império
árabe, né? Ou o Império Islâmico, vamos dizer assim. Tá? É por isso que está embriagada com o sangue dos santos. Tá? É por causa disso. E o anjo disse: por que está pasmos? Eu vou te contar o mistério da mulher e da besta que atrás, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, ó, essa besta de 7 cabeças e 10 chifres já foi lido lá em Apocalipse, capítulo 13, né? Certo? Capítulo 12, o dragão, e capítulo 13. A besta que viste era e não é, e está para subir do abismo. Então, quando aquele príncipe Abaddon sobe do abismo, que ele é o príncipe, o espírito do anticristo, né? E tinha um rei sobre si, o anjo do abismo, em hebreu era o seu nome. Em grego, seu nome é Abaddon, e em grego Apolion. Então, aqui você relaciona com isso aqui, então você vê que eles têm um rei, né, que é esse espírito de Apolion e Abaddon, que levanta o anticristo e que sobe do abismo, tá? Irá para a perdição. Os habitantes da terra, aqueles cujos nomes não estão escritos desde a fundação do mundo no livro da vida, ficarão maravilhados ao ver a besta que era e não é e será. Então, aqui, quando você relaciona isso com o mistério, tá? Veja só o paralelo que tem o Satanás com as coisas de Deus. Quando houver os transformados, os 144 mil, o Senhor falou que nós vamos ficar maravilhados com os mistérios que vão ser revelados, porque nós já vamos ter uma outra mente. Deus me mostrou a mente dos transformados, né, e a mente da igreja, dos salvos, depois do corpo de glorificado. É uma inteligência absurda, uma coisa angelical. Não existe nenhuma inteligência artificial, nenhum computador na Terra supera, porque a inteligência hoje artificial está tentando imitar o cérebro humano com muito mais capacidade, mas a inteligência espiritual, a mente de Cristo é muito maior. E nós vamos ficar sabendo mistérios desde antes da fundação do mundo, sobre nós mesmos, quando houver a nossa redenção. Tanto os transformados, que os 144 mil, quanto a noiva. Nós vamos saber mistérios. Entende? E aqui está havendo um paralelo, olha lá. A besta que viste era não é para o abismo, e o povo, esse povo está se maravilhando dessa época, né? A besta que não era, que é e que há de vir. Dessa conexão com o passado. Entenderam? Deu para perceber aí? Isto é, para a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher se assenta, e eles são 7 reis. Então, aqui está falando a descrição geográfica, vamos dizer assim, né? 7 cabeças são 7 montes, e os que são 7 reis. Se você lembrar que lá no livro de Enoque, montes eram relacionados aos planetas, você também tem 7 planetas, se você tirar o Sol e a Lua. Na verdade, tem 9, né? Então, vamos lá. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Urano, Saturno, Urano. Aí vem Netuno e Plutão. Plutão saiu, né? Então, na antiguidade, não tinha Vênus, tá? Na antiguidade não tinha Vênus. Então dava 7. Entendeu? Tem esse mistério também. Vamos lá. 5 deles caíram. Um existe e o outro ainda não veio. Quando vier, precisa durar pouco tempo. A besta que era e não é, e também é o 8º. Então aqui ocorre alguns dizem que aqui ocorre uma ressurreição do anticristo, que ele assume como 7º rei dos reinos da terra, né? E aí ele recebe a ferida de morte e volta como 8º. E está entre os 7 e vai para a perdição. E os 10 chifres que vi são 10 reis que ainda não receberam um reino, mas por uma hora eles receberão autoridade como reis junto à besta. Então, quando os continentes se repartirem, vai ter uma nova geografia sobre a Terra, que não é essa geopolítica que está aqui agora, que é só uma preparação para que suba esses 10 reis da antiguidade aí, que são
os 10 reis da besta, tá? E receberão o reino, mas por 1 hora eles receberão autoridade como os reis da besta. Então, se você fizer aquela conta do que eu fiz, 1000 anos como um dia, 1 hora vai dar 30 dias. Este tem o mesmo propósito, darão o seu poder e autoridade à besta. Então, sobe 10 reis que passa todo o poder para a besta. É um governo mundial de 10 reis. Aí eles vão lutar contra o cordeiro, né? E o cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores, Rei dos reis, e aqueles que estão com ele serão chamados escolhidos e fiéis. Então aqui a gente já está pensando nessa batalha como sendo a batalha do Armagedon. Disse-me também, as águas que viste onde se assenta a prostituta. Prostituta é uma igreja, né, uma religião unificada na terra, né, e serve ao anticristo. São povos, multidões, nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta, eles odiarão as prostitutas e farão desolada e nua, e no fim eles devorarão sua carne e queimarão com fogo. Porque Jeová colocou em seus corações a executar o que eles querem, concordar em dar o seu reino à besta até que as palavras de Jeová sejam cumpridas. E a mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, veja só, aqui também tem uma outra situação onde diz que a prostituta será devorada. Então, essa religião cristã que aceita esse governo mundial, que vai estar em conluio, né, com todas as religiões cristãs juntas, né, todas as religiões ditas cristãs juntas vão aceitar esse governo mundial, então já houve uma separação dos verdadeiros cristãos que estão sendo mortos, aí perseguidos. Só que depois, até esses aqui são devorados, são destruídos. Tá? Por quê? Porque eles querem que fique só o dragão, né? Aliás, só a besta, né? O dragão já passou o reino para eles, tá bom? Então, vou parar aqui, que já são 9 horas, aí vocês podem fazer algum comentário ou alguma pergunta, se tiver ficado alguma coisa vaga, né, que não foi muito bem entendida. Pode falar, pastor João. Enquanto isso, eu vou procurar aquele texto que eu não desisti ainda. Amém, amém, né? Glória a Deus. É que a palavra de Deus, ela faz a gente viajar, né, pastor? A gente tem que viajar na palavra de Deus mesmo. Faz parte do negócio, né? Uhum. Porque se veja, né? No arrebatamento, então, Jesus Cristo não toca na terra, né? Vai ser um encontro nos ares, nas nuvens, né? Isso. Daí a igreja, ela é tirada, né? Depois que ela termina a missão dela, né? Isso é depois do avivamento, já, né? E etc e tal. Daí eu acredito, né? A gente vai viajando, a gente, claro, todos, cada um, né? Agora, eu acredito que nessa hora, daí os 144 são selados, né? Porque daí eles vão ficar na terra, né? Isso. A igreja vai, só que, né? Eu acho que os 144, eles vão ter esse poder e autoridade de ir lá no céu e voltar, entendeu? Né? A hora que quiser, entendeu? Né? Vai ter essa, né? Então, vai lá, vê como é que tá a festa, come alguma coisa, né? Vê como é que... E volta para a terra, né? Para trabalhar, né? Então vai ter essa hora extra aí, né? Vai ter essa hora extra. E daí E a gente vê o seguinte, né? Já no Armagedon, aí não. Aí Jesus desce e toca na terra, né? Para inaugurar o milênio, né? A gente vê que daí vai estar lá o povo, vai estar Jerusalém, né? Então o povo, o judeu legalista que quis se justificar só pelas obras, vai ficar. Aquele que não quis aceitar a redenção pelo sangue de Jesus, né? Esse vai ficar, o Israel totalmente legalista, né? Que quis se justificar só pelas obras, né? Então não aceitou o sangue de Jesus. Agora o judeu que considerou Jesus, o sangue de Jesus, esse vai junto, vai para a festa, né?
o judeu messiânico, que as pessoas falam, né? Aí o que acontece, né? Aí fica. Aí o anticristo vai querer se vingar de Deus através do povo judeu, que vai ficar, né? E a gente sabe que vai ficar também aqui, a noiva Nécia também vai ficar, né? E etc e tal. Então vai ter uma conjectura na Terra, né? Aí você vê que, né, a gente vê ali como está escrito, a besta, o falso profeta e o dragão. Né, eles mandam os demônios, é como se fosse uma espécie de feitiçaria, de magia, né? E convence todos os reis da terra para ir contra Jerusalém, para destruir, né? Destruir Israel, lá no Armagedon, que vai eles, né? Lá que é o vale do Armagedon, é um vale, né? Que existe hoje lá, é o vale, existe esse vale, né, pastor Lucas? É o vale do Armagedon, que eles dizem, né? Existe lá hoje, existe esse vale lá, né? Daí, né, os reis da terra se juntam ali para destruir Jerusalém, de uma vez por todas, tirar do mapa, né? Sumir do mapa de uma vez por todas. Aí o que acontece? Aí vem o Messias e salva eles, né? E salva eles, né? Nesse momento que eles vão se converter totalmente, né? Como está escrito, a profecia diz que todo Israel um dia vai se converter, né? Todo Israel vai, né? Vai olhar para aqueles que eles transpassaram, né? Oh, glória a Deus. Então, nesse momento, aí eles se convertem todos de uma vez, né? Pô, Jesus vem e livra eles daquela situação, né? Então vai ser uma coisa linda mesmo. Aí Jesus Cristo inaugura o milênio na Terra, etc, né? Amém, Jesus? Essa é a minha viagem que eu faço, então, né? Os 144 vão estar aqui e vão estar lá, né? Na festa, tudo, né? Aí você vê ali que está escrito que os anjos descem, né? Junto com Jesus, os santos descem, né? Aí a festa lá acaba e começa o milênio aqui, né? Começa o milênio, com os santos ressurretos, né? Etc e tal. É coisa grande, né? Oh, glória a Deus, aleluia. Amém. Alguém aí, o irmão Geraldo, quer falar? Pode falar, irmãos. Amados, tudo bem? Eu já tinha um entendimento, já tinha chegado lendo essa escritura um bom tempo. E a Erin, ela chegou até Jesus, ela chegou no entendimento igual o meu, de Lucas 17. Sobre um será levado, outro será deixado. Dois estarão no campo, um será levado, outro será deixado. E ela referiu esse que será levado como joio. Eu achei interessante porque Jesus falou assim, olha para Zacarias. Aí o que acontece? Nessa colheita aí, quer dizer o quê? Que o joio será levado primeiro, vai ser colhido primeiro. Só que aí, se a gente olhar bem, parece que as coisas não encaixam o tempo do espaço, sabe? É uma coisa complicada de encaixar, do arrebatamento, que o primeiro que vai ser colhido vai ser o joio, não vai ser as ovelhas de Cristo, o trigo. Então, aí eu faço outra pergunta, que se vocês conseguem entender, se vocês conseguem discernir, porque eu tenho minhas dúvidas. Aconteceu um fenômeno, agora há poucos dias, dos 7 sóis, que apareceu na China. Depois aconteceu no dia 28, 6 planetas se alinharam. Esses sinais, qual é o significado desses sinais para vocês? Se vocês conseguem discernir os sinais, o que isso significa, hein, para nós, nas profecias? Bom, é o seguinte, essa questão que os ímpios são tirados, lá nas parábolas, Jesus já falava que vieram os anjos, ataram o joio em molhos para queimar, né? E os ímpios seriam tirados primeiro. E essa questão de que lá fala que um será tirado, será deixado, lá no final do texto fala que aí onde tiver os abutres, onde os cadáveres, aí se ajuntam os abutres, né? Então, eu já tinha entendimento de que esses abutres eram uma coisa má e as cadáveres eram o povo morto, espiritualmente. Então, eu já imaginava isso. Aí, outro dia, eu estava fazendo um jejum, acordei,
E levantei aqui, fui orar, e Deus me deu que esses abutres são esses néfilins, que vão vir comer e devorar os humanos mesmo. E essa noite até eu tive uma antecipação, né, no meu pensamento, de uma revelação, de que realmente algumas pessoas vão ser devoradas por esses néfilins, esses seres aí demoníacos que devoram os humanos. E aí, realmente, os ímpios serão tirados primeiro, né, nesse momento aí de Lucas, né, 17, né, no geral, é 17? É. Isso, tá. Agora, esse negócio do sinal aí do céu, disseram que foi 7 sóis, né, tem gente que falou que foi 7, disseram que foram 7 planetas. Eu penso que aí está apontando para o final mesmo, né? Uma linguagem que Deus está usando, né, da natureza para dizer que completou os 6.000 anos, né? E vai entrar o 7º milênio. Se foi 6, se foi 7, eu não sei bem direito. Mas eu penso nessa interpretação aí. Nesse sentido. Ou os 7 Espíritos de Deus, ou o fechamento né, dos porque é muito estranho. É interessante. O povo do mundo, isso faz algum sentido, assim, porque a gente está olhando de uma outra maneira, né? Que a maneira que a gente está olhando é pela palavra, pelo evangelho, mas para quem está no mundo, essa situação faz algum sentido, sabe? E você olhar no céu e ver 7 coisas estranhas ali, então todo esse tipo de coisa vai formando uma linguagem na mente das pessoas, né? Então, quando você testemunha do evangelho, então alguma coisa ali já foi preparada por Deus para você. Quando testemunhar, cada um vai acender, né, a sua ideia, a sua revelação, né, do mistério, de uma maneira, né, por causa desses sinais. Eu entendo dessa forma. Pois então, irmãos, eu não estou conseguindo achar aqui. Meu Deus, até parece que foi apagado aqui, ó. E eu preparei... Eles falaram, irmão, que eram 7 sóis, mas eu contei só 6. É? Ah, tá. Ok. Deve ser o fechamento das eras do tempo mesmo, o fechamento, o fim de tudo, né? Porque esse fenômeno aí, ele é um fenômeno de fração em camadas, vamos dizer assim, onde uma figura se repete, mas para formar 7, a gente faz alguma coisa assim no laboratório, quando a gente estuda fenômenos ópticos, de fazer essa difração em camadas aí, mas não chega a 7, né? 2, 3, sei lá, 4 no máximo, mas 7 foi muito estranho, ou 6. Já é um número grande, assim. Na atmosfera eu nem imagino como isso foi feito. Eu não faço nem ideia de como isso pode ter aparecido. E o alinhamento, né, a gente sabe, e se Deus quiser a gente vai estudar no curso de Guerra Celestial, quando existe alinhamento, pessoal, os campos magnéticos todos ficam orientados dos planetas, e ali formam linhas magnéticas contínuas, de ponta a ponta, né, porque quando uma linha magnética se junta com a outra, ela forma uma estrada. E os espíritos aproveitam, né, não sei porquê, tanto na Terra quanto no espaço, os demônios, espíritos viajam por essas linhas magnéticas. Isso já é uma coisa contada pelos místicos, né, por alguns rabinos e povo que estuda Cabala, estuda misticismo, já conta isso, né, que quando há alinhamento de campo magnético acontece isso. E quando ocorre a presença de espíritos em casas mal assombradas, eles têm um aparelhinho de campo magnético que eles veem a intensidade de campo magnético alterada no ambiente, sabe? Normalmente altera a intensidade do campo magnético. Isso eu já vi acontecer também, né? Tem vários aí pessoas que saem caça-fantasmas, casas assombradas. Nos Estados Unidos tem muito disso. E tem gente que trabalha com isso, limpando esses lugares aí, sabe Deus de que maneira. Mas eles têm esses aparelhos de detecção de... Hoje em dia tem até aparelhos, né, para transformar vibrações em voz e coisas do tipo. Mas existe esse negócio do campo magnético também. É que eu não vou muito atrás, né, coisa que não me compete, não vou muito atrás.
Mas deve ter um significado espiritual, sim, com certeza. Mais alguém quer fazer algum comentário? Gente, aqui está o texto. Olha só que aconteceu alguma luta espiritual aqui no computador. Aqui está escrito aqui, ó. Trombetas e taças. Foi no dia 10/8 que eu fiz o arquivo. Às 17h44. E aí eu procuro lá, não está lá. Foi apagado, eu não sei o que aconteceu, para onde foi parar o arquivo que eu preparei para a aula de hoje. Trombetas e taças. Onde eu fiz um quadro comparativo disso. Eu devo ter movido e não percebi, devo ter apagado e não percebi. Estou aqui procurando. Mais alguém quer fazer algum comentário? Bom, se não tiver mais ninguém, vamos orar, né? E agradecer, né? Quem pode fazer isso para nós? Essa aula hoje foi mais rápida, porque eu também me perdi um pouco. Quem pode orar para nós? Meu Deus, onde é que foi parar isso? Quem é que vai orar isso? Ninguém orar, eu vou orar. Ninguém vai... Eu já orei no começo, né? Tá. Então, olha, tia, por favor, obrigado. Nosso Deus, nosso Pai, Deus de amor, Deus de bondade, nós te louvamos, Pai, te glorificamos por mais um dia nas nossas vidas. Obrigada, Pai, pelo estudo de hoje. Que o Senhor continue, Pai amado, nos dando discernimento para entender esse livro. Continua, Pai, ajudando, Pai amado, o nosso pastor Lucas, que o teu Espírito Santo seja com ele, dando discernimento para ele, Pai, para ele nos ajudar nesse entendimento. Deus de amor, Deus de bondade, toma a frente desse estudo, Senhor. Esteja nos conduzindo, Pai, porque tudo que fazemos é para a honra e glória do teu santo nome. Ajuda-nos, meu Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos na nossa caminhada, porque sabemos, Pai, que o tempo do fim está se aproximando. Sabemos, Pai amado, que através desse estudo nós queremos obter conhecimento espiritual, Pai, para não somente ajudarmos a nós, mas também os nossos irmãos, nossos familiares. E para que tudo seja feito, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Abençoa cada um que participou dessa aula aqui. Abençoa todos aqueles que vão procurar esse conhecimento. Deus, nós te amamos. Fica conosco. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém, amém, amém. A Saraiva lá de Um Talento, a minha filha me ajudou aí, colocou um talento que corresponde a 34,2 quilos, né? Uma pedra de gelo mais ou menos assim, desse tamanho, né? Caindo na terra. No caso, se for granizo, né? Isso é bem pesado. 30 quilos, imagina, né? Pedra de 30 quilos. Meu Deus. Pedra de 34 quilos. Tá bom? Bom, aí eu vou encerrar aqui então a gravação. Deus abençoe a todos por ter vindo. Eu vou mandar na hora que eu encontrar o PDF da comparação das trombetas com as taças, tá bom? Amém. Fique com Deus. Amém. Amém, Jesus. Deus abençoe, então, amados. Né? Amém, querido.